Irmãos da Bahia também. Uma honra estar com vocês aqui, viu? Realmente é uma honra e um grande prazer. Vamos então para a leitura bíblica agora nesse momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, tá bom? Você pode acompanhar a leitura comigo. Vamos ler aqui nesta manhã, bem atento. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o quatro quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. Nós lemos a passagem de Atos, capítulo 4, e hoje nós vamos dar neste estudo com o seguinte tema para nós estarmos aprendendo nesta manhã: a resposta de uma igreja perseguida, tá bom? A resposta de uma igreja perseguida. E o nosso texto-chave que nós lemos, Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 5. Glória a Deus. Queridos irmãos, quando nós lemos essa passagem de Atos, capítulo 12, é importante nós entendermos o que estava se passando, o contexto em que estava sendo realizada, né, este momento, esta passagem. A igreja nasceu em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, o primeiro batismo, quase 3.000 almas. Depois, agregaram-se mais quase 5.000 almas. A igreja do Senhor estava nascendo, a igreja do Senhor estava marcada pelo poder de Deus, a igreja do Senhor estava em franca ascensão. Mas então chegamos nessa passagem de Atos 12, em que há uma interferência agora de um rei sobre a igreja. E o que nós podemos então aprender, o que nós podemos nessa manhã, nesses 5 versículos, o que nós podemos estar aprendendo aqui com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver nesta manhã. Qual foi a resposta da igreja a uma perseguição que estava acontecendo? E para você também entender melhor, nós vamos agora compreender o que estava se passando e o que se passava sobre esta perseguição. Vamos ler novamente o versículo 1 e 2. Você pode acompanhar aí novamente a leitura, e nós vamos começar nosso estudo entendendo esses 2 versículos iniciais. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. Então, irmãos, nesse momento, o que nós vemos no texto aqui é que Herodes, ele estava maltratando alguns da igreja. Quem era Herodes? Herodes era o rei ali daquela época, um rei do governo romano, que percebeu que ele precisava agir para manter a paz política, para poder também estar agradando aos judeus. Então ele, naquele momento, passa a maltratar alguns da igreja. E então Herodes, ele dá uma ordem. Esta ordem é que Tiago fosse morto, né? Fosse morto à espada. E Tiago, então, ali é decapitado. Mas acompanhe comigo um pouquinho antes, entendendo o que estava acontecendo. No livro de Atos, se você ler o capítulo 2, em que foi a fundação da igreja, já no capítulo 4, a igreja começa a sofrer perseguição. No capítulo 4 de Atos, você vai ver Pedro e João sendo presos. Qual o motivo? Porque eles curaram o coxo na Porta Formosa. Atos, capítulo 5, você vai ver
que os 12 apóstolos foram presos, os da época desenvolveram contra eles, por causa dos milagres e maravilhas que aconteciam. As pessoas eram curadas, então os judeus ali, os sacerdotes, mandaram prender todos os apóstolos. Atos capítulo 6, Atos 6 e 7, esses dois capítulos, você vai ver Estevão sendo preso e sendo morto. Atos capítulo 8, há uma perseguição que Saulo desenvolve contra a igreja, fazendo que a igreja fuja de Jerusalém. Vamos ver essa leitura, Atos 8, versículo de número 1, para você ver a perseguição da igreja que estava em Jerusalém. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então perceba, irmãos, que nessa leitura, a igreja reunida em Jerusalém, ela é agora perseguida e ela tem que fugir de Jerusalém, com exceção dos apóstolos. E nessa fuga, eles passam a pregar o evangelho aos demais judeus que habitavam naquela região. Nós temos agora um intervalo de um descanso de 4 capítulos, e no capítulo 12 é retomada, então, a perseguição à igreja. Ou seja, o livro de Atos, que está relatando, irmãos, a história da fundação da igreja, ela é marcada, a igreja nasce e ela já passa a ser perseguida. A igreja, desde o seu início, em que ela nasceu, como eu disse, todos os capítulos iniciais de Atos, ali após o nascimento, ela é marcada pela perseguição. Mas há um detalhe aqui. Não é aplicar alguns impostos, eles eram torturados fisicamente, a ponto, então, que Herodes manda matar Tiago. E Tiago, irmãos, era um dos 3 mais importantes apóstolos: Pedro, Tiago e João. Esse Tiago que nós lemos aqui é o Tiago, irmão do apóstolo João. Então, era um ataque contra a liderança da igreja. Então, Herodes percebe agora o quê? Que os judeus gostavam disso. Então, para aumentar a sua popularidade, porque ele era um homem muito ambicioso, era um homem muito vaidoso, o rei Herodes, ele gosta e vê que os aplausos vêm para ele. Então, ele manda cortar a cabeça de Tiago. Então, nesse momento, há esse aplauso, há essa comoção dos judeus na qual ele governava, para esse ataque dele contra a igreja. Até uma obra de arte, nós vamos ver aqui uma imagem, que mostra, né, esse ato que aconteceu. Aí você pode observar neste quadro, o momento aí que é uma obra de arte que foi pintada, ela é um quadro famoso, e nesse momento está ali se preparando a decapitação de Tiago. E perceba que o pintor ele colocou até lá no alto, né, já o anjo, que a igreja ela não tinha receio do sofrimento, porque ela sabia da glória futura que viria sobre aquele que entregasse a sua vida ao Senhor, a obra de Deus. E agora, amados irmãos, eles estão atacando, não só, mas agora o governo está desferindo um ataque contra Pedro. Perceba que há uma estratégia montada em que está sendo a igreja perseguida. Por quê? Porque Pedro era o responsável, era o pastor que liderava os demais discípulos. É ele que tinha recebido as chaves do reino dos céus. Então, Herodes sabia o que estava fazendo. Então, ele manda prender Pedro. Por que Herodes fez isso? Como eu disse, Pedro era o líder ali dos discípulos. Vamos ver alguns textos que nos mostram isso. João, capítulo 21, verso 17. Observe aí a posição de Pedro que ele recebe de Jesus. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me?
E disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Então perceba, irmãos, Pedro recebe a ordem de Jesus para apacentar as ovelhas. E depois, ainda, ele recebe a incumbência de cuidar dos demais irmãos, dos demais apóstolos. Vamos ver esse texto em Lucas, capítulo 22, versículo 31 e versículo 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Outra tradução diz: cuida dos teus irmãos. Então, o apóstolo Pedro, que também tinha recebido de Jesus as chaves do reino dos céus, ele recebeu no livro de João a incumbência de cuidar, de pastorear as ovelhas, e recebeu também a incumbência de cuidar dos demais apóstolos. Então, Herodes sabia o que estava fazendo. Ele passa, então, agora a fazer um ataque contra o apóstolo Pedro, na qual Deus tinha todo um projeto, um plano para a expansão da igreja. E nós podemos ver no versículo 3, que nós lemos de Atos 12, irmãos, que isso era uma atitude política. Por quê? Porque Herodes, diz a Bíblia aqui, verso 3, vendo que isto agradava aos judeus, continuou a perseguir, mandando prender também Pedro. E isso aconteceu no dia das festas dos pães asmos, ou seja, ali o momento da Páscoa. Agora, irmãos, o líder da igreja, o líder ali que estava cuidando dos apóstolos, ele estava preso. Então você tenta imaginar a situação em que a igreja estava vivendo. Ela estava em seu início, em sua franca expansão, e Pedro, o grande referencial da igreja, porque Paulo ainda estava começando o seu ministério, no capítulo 9 é que ele se converte, e no capítulo 12 aqui, é que agora Pedro, com a igreja em franca expansão, o seu líder principal agora está preso. E a igreja sabia que ele também seria morto. Por quê? Porque já começou a morte sobre Tiago. Tiago, na verdade, irmão, ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. Dos 12, Tiago é o primeiro. O primeiro mártir da igreja é Estevão. E o primeiro mártir entre os apóstolos é Tiago. E o próximo agora é Pedro. Mas, amados irmãos, havia ainda um plano de Deus para tudo isso. Mas agora, se não bastasse os religiosos, agora começa uma perseguição do Estado contra a igreja. O governo, com sua força militar, passa ali a atacar e vão, então, prender Pedro. A Páscoa iria passar e Pedro seria morto. Pedro seria morto. E aqui agora eu quero parar um pouquinho para falar sobre a perseguição a respeito da igreja. Olhando a história da igreja, olhando a Bíblia, eu posso perceber, irmãos, que há dois tipos de perseguição que vão contra a igreja. A primeira perseguição, que é a mais comum, ou pelo menos mais aceita, digamos assim, é a perseguição externa. É a que vem de fora para dentro, contra a igreja. E quem são esses perseguidores? Número 1, os religiosos. Aqueles que não são movidos por Deus, pela verdade e pelo seu Santo Espírito. E nós vemos isso nos livros de Atos que eu citei. Do capítulo 4 até o capítulo 8, são todos capítulos em que religiosos estão perseguindo a igreja do Senhor. O segundo inimigo externo da igreja, que muitas vezes vai lutar contra a igreja, vai se levantar contra a igreja, e não são todos, mas alguns, em alguns países, nós vemos essa predição já dita pelo Senhor Jesus. Acompanhe comigo a leitura de Atos, capítulo 10, versículo 17 e 18, o que Jesus disse aos seus apóstolos. Atos 10, do 17 ao 18. Mateus, capítulo 10, do 17 ao 18. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis,
por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então perceba aí na sua tela projetada, versículo 18, ó. Vocês serão conduzidos à presença de governadores e de reis por causa de mim ou por causa do meu nome. Tá bom? Perceba que o Senhor Jesus já estava advertindo que seria o momento que os discípulos, isso vai acabar também acontecendo na história da igreja, eles seriam levados e conduzidos à presença de governadores, presos, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi preso e passou por várias prisões lideradas aí por reis, governadores e até pelo imperador. Então, temos religiosos que vêm de fora para dentro contra a igreja, governos e o mundo também. Olha que interessante o que o apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 3, versículo de número 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Olha aí, o Senhor Jesus, ele inspirando João, e João já está escrevendo: não vos admire se o mundo vos odeia. Então, o próprio mundo, o sistema desse mundo, ele passa naturalmente, irmãos, a lutar contra a igreja do Senhor, se levantar contra a igreja do Senhor. E o quarto e último inimigo externo que é declarado é o próprio Satanás. Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Nós podemos ver essa luta nossa espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então perceba que também no mundo espiritual há uma guerra contra os filhos de Deus. Potestades, principados que lutam e batalham contra a igreja. Então, perceba, irmãos, que a Bíblia já nos deixa claro que iríamos ser perseguidos por governos, iríamos ser perseguidos por religiosos, iríamos sendo perseguidos pelo mundo, odiado pelo mundo e também pelo diabo. Só que esses inimigos, eles são declarados e perseguem a igreja. Muitas vezes de uma maneira muito sorrateira, de uma maneira muito velada, mas são perseguidores que ao longo da história na Bíblia se mostram contra a igreja. A questão é, também há um outro tipo de perseguição que a igreja sofre. A perseguição como a externa, há também a interna. E ela vem, amados irmãos, parte de dentro da própria igreja. Acompanhe comigo agora o que Paulo escreveu aos irmãos, quando ele estava passando ali, e ele deixou esse aviso aos irmãos antes da sua partida, em Atos capítulo 20, versículo 29 ao versículo 30. Preste bem atenção nestas palavras do apóstolo Paulo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Olha, esse versículo aí, preste atenção nesse versículo, ó, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós. Então, eles vão entrar em nosso meio, vão estar em nosso meio e não vão poupar o rebanho. O próximo versículo, Evangélica. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha lá que interessante, ó. Se levantarão homens, né, entre vós, ó, e que entre vós mesmos. Ou seja, parte de dentro da igreja. Parte de dentro da igreja, esse momento em que ela passa a ser atacada, e a Bíblia chama tais pessoas como lobos devoradores. Lobos devoradores. Paulo também, ao advertir o jovem pastor Timóteo, ele em dois momentos, na primeira carta de Timóteo e na segunda carta de Timóteo, ele já adverte, irmãos.
A igreja, no seu início, já sendo atacada agora, perseguida de dentro para fora, né? Dentro da sua própria igreja, havendo a perseguição. 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Podemos voltar no versículo 1, por favor? Preste bem atenção que o apóstolo Paulo diz, ó, o Espírito Santo expressamente diz, nos últimos tempos, muitos vão apostatar. O que é apostatar? É negar e contra a fé. Alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, pessoas dentro do próprio povo de Deus passará a apostatar da fé, combatendo a própria fé que antes defendiam. E Paulo também escreve a Timóteo, no 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paramos aqui um pouquinho, Angélica. Pode voltar ao versículo 5. Tendo aparência de piedade, ou seja, de fé, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Por que afasta-te? Porque eles estão juntos. E veja, pode voltar ao versículo 4, por favor. Olha o que Paulo está dizendo. Mais amigos dos eleitos do que de Deus. Quer dizer, são amigos de Deus. Mas aí estão vivendo mais amigos dos prazeres. Ou seja, pessoas de dentro da própria fé. Vamos lá para o versículo 6. Pode pular, por favor. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha lá, aprendem sempre, ou seja, estão costumeiramente ouvindo a palavra de Deus, estão costumeiramente participando, mas ainda não aprendem. E daí ele vai comparar a quem? Versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Vamos voltar ao versículo 8, por favor. Então, Paulo está comparando eles a Janes e Jambres, que são pessoas que se levantaram contra Moisés, do próprio povo. Mas isso será manifesto, diz o versículo 9. Percebam, amados irmãos, que aqui Paulo está advertindo Timóteo, está levando a Timóteo ao conhecimento aqui de que nos últimos tempos virão tempos trabalhosos, e eles serão marcados por pessoas que estarão negando a fé, negando a eficácia da fé. E volto a dizer, dentre vós. A igreja também, ela já passou e passará ainda a perseguição dentro da própria igreja. E para finalizar este pensamento da perseguição interna, veja o que João escreveu na epístola de 1 João 2, do 18 ao 20, falando a respeito do anticristo. E talvez você ficará espantado com esse texto. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Vamos parar aqui um pouquinho. Pode voltar ao versículo 18, por favor. O anticristo ali
tá com EA minúsculo, e também depois disso, agora muitos se têm feito anticristos. Então não está dizendo de uma pessoa, né, de uma autoridade em si, mas muitos que se tornam contra Cristo. Da onde eles vêm? Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Olha lá. Saíram de nós e não eram de nós. Por quê, irmã Angélica? Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Glória a Deus. Percebam, irmãos, que a advertência sobre o anticristo, ou aqueles que vão ir contra Cristo, contra os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. São pessoas que estão na igreja, mas não são a igreja. É essas que vão passar a desenvolver o ataque de dentro para fora. E no meio da administração, isso chama-se sabotagem. Quando pessoas de uma própria organização ou de uma empresa, elas passam a utilizar métodos para travar, para aquilo impedir que avance, impedir que dê certo. Eles passam a usar meios para travancar o crescimento daquela organização ou daquele ideal. E assim também não é diferente na igreja. A Bíblia está nos advertindo que haverá uma perseguição partindo de dentro dela. De dentro dela. Por que isso? Talvez você está ouvindo esse estudo e está vendo eu enfatizando a perseguição, e você percebe e pergunta, mas por que a igreja é tão perseguida? Eu recebi a ligação de um amigo meu de trabalho, cristão, e ele falou assim para mim, por que para nós sempre é do jeito mais difícil? Você às vezes pode perceber, né? Alguém da sua empresa, do seu trabalho, que não serve a Deus. E parece que as coisas para ele funciona mais, transcorre mais fácil. E parece que para nós sempre vamos vencer, sim, em nome de Jesus, glória a Deus por isso. Mas o caminho é apertado, é tortuoso. Parece que as batalhas vêm mais difícil. As pessoas muitas vezes se colocam contra por causa da sua fé. E não devemos desvanecer, porque tudo isso foi avisado. Mas por que essa perseguição? E Paulo também nos traz a resposta. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Por que a igreja ela passa a ser perseguida? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, está claramente avisado. Se você quiser viver segundo o padrão de Jesus Cristo, será perseguido. De dentro ou de fora da igreja, você será perseguido. Irmãos, quando nós queremos fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, e Jesus advertiu, ele falou, olha, os teus inimigos serão os seus próprios familiares. Os próprios familiares. Quando você quer viver piamente a vontade de Jesus, pessoas na igreja não vão te entender, pessoas no ministério vão te perseguir, e o mundo e todos aqueles de ambiente externo também vão se colocar. Agora, se você quiser viver um pouquinho como Jesus quer, um pouquinho como o mundo, um pouquinho como a política quer, um pouquinho como o homem quer, você não vai ter perseguição. Porque você vai estar procurando agradar a todos. E daí o seu nome não seria cristão. Talvez o seu nome seria um político cristão. Porque você quer agradar a todos. Porque você não está vivendo piamente segundo os ensinos de Cristo. Quando você passa a fazer o que é correto. Em que você tem a necessidade de dizer não em algumas circunstâncias, em favor da lei de Cristo, dos princípios de Cristo, guiado pelo Espírito Santo, se preparem, porque naturalmente as perseguições virão. Jesus falou, se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Vamos ver, João, capítulo de número 15, verso 19. Acompanhe essa leitura conosco. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Olha aí, está claro, Jesus advertindo, quando vocês passam a deixar o mundo, vocês passam a viver segundo meus ensinos, é naturalmente
que o mundo irá vos perseguir. O mundo e todo o seu sistema, leis e normas para poder fazer frear o caminho que você está seguindo. Jesus falou, olha, eu como mestre fui perseguido, vós também serão perseguidos, porque nós estamos seguindo os caminhos do Senhor Jesus Cristo. E isto marcou, amados irmãos, a história da igreja. A igreja, quando ela iniciou, e logo no primeiro século, ela foi gravemente perseguida. Nossos irmãos em Cristo eram queimados em fogueiras. Eles eram usados como verdadeiras tochas humanas para iluminar as ruas de Roma. Eram lançados aos leões no Coliseu e foi amplamente perseguido. E depois, mais avante, na época chamado época das trevas, em que a própria igreja romana passou a perseguir e muitos cristãos foram torturados. Você pode procurar na internet, você pode procurar, existem até feiras que mostram os instrumentos de tortura na Inquisição, chamada, entre aspas, Santa Inquisição, em que a igreja é perseguida. Quando a igreja parou de ser perseguida? Quando ela passou a se unir com o Estado. Ela passou a se unir com o mundo. Ela então cedeu seus princípios de santidade, ela cedeu a sua forma piedosa de andar. Então, o mundo passou a aceitar a igreja aceitou o mundo. Aí as perseguições cessaram. Mas com isso também cessou o crescimento da igreja, cessou a manifestação de Deus, e o poder do Espírito Santo. Sendo que Jesus já vinha avisando isso. Acompanhe mais essa leitura em Mateus 24, do 8 ao 13, que Cristo nos advertiu disso. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Mas você pensa assim, mas pastor, de dificuldade. Aqui, inclusive, no Paraná, nós estamos ainda em Curitiba, sofrendo com a falta de água e tantos os desafios e problemas da vida diária. O pastor vem dizendo que a igreja ainda é perseguida. Isso faz com que a gente fique mais amedrontado. Queridos irmãos, o Senhor Jesus avisou isso. Ele nos alertou isso. Porque o panorama, a cada dia que se cumpre a palavra de Deus, daqui para frente, a tendência é que aqueles que passam a viver de uma maneira piedosa, como Cristo quer, passam a ser cada vez mais tolhidos seus direitos, passam a ser mais perseguido, às vezes portas fechadas. E como diz aqui Jesus, vocês serão mortos, vocês serão levados a governadores, muitos vão apostatar da fé. E ele diz, vai se esfriar, pessoas vão se trair mutuamente. E há um texto ainda que ele adverte que por causa do amor dos escolhidos, ele abrevia esse tempo para que eles também possam suportar. Ou seja, o nascimento, o crescimento e o fim da era da igreja será marcado por perseguição. Mas Jesus traz uma advertência, ele coloca uma advertência. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E aqui, amados irmãos, um grande alerta. Perceba que a salvação não é algo que você adquire e você pode ver do jeito que você quiser. Você pode ver de qualquer maneira. Você, de repente, em nome da graça, diz, olha, eu sou coberto pela graça, eu já estou salvo. Não é o que o texto está dizendo. Você será salvo se você perseverar até o fim. Se eu e você desistirmos em meio às perseguições, nós não seremos dignos da salvação em Cristo Jesus. São palavras do Senhor Jesus, que adverte-nos, irmãos, que nos chama a sermos firmes, a sermos sólidos na nossa fé, sabendo que de dentro e de fora da igreja, ela será perseguida. Ela será perseguida. E por que a igreja é perseguida? Nós lemos ali alguns textos por vivermos piedosamente, por fazermos a vontade de Deus. Eu me lembro de uma pequena ilustração que nos faz entender isso.
em que um vagalume, ele era constantemente perseguido por uma cobra. A cobra conseguia matar todos os insetos, mas ela não tinha êxito em matar aquele vagalume. E ela tentava. E um dia, diz essa ilustração, que esse vagalume se cansou e falou para a cobra: olha, você tem tanto inseto a perseguir, você tem tanto, por que você me persegue? Por que você tem tanto algo contra mim? E a cobra respondeu ao vagalume: é simples, é porque você brilha. O teu brilho me incomoda. Então, irmãos, quando a igreja passa a viver na graça e na unção do Espírito Santo, e você passa a viver a vontade de Deus, você deve estar preparado para sofrer perseguições, porque a igreja estava sendo advertida. Mas há uma palavra de fé para o seu coração nesta manhã. Há uma maneira de nós enfrentarmos isso. E aqui entra o tema deste estudo. Qual é, então, a resposta da igreja? E é o que aconteceu aqui. Perceba, Pedro, ele estava, irmãos, preso. E se não bastasse isso, a prisão dele com correntes, eles colocaram 16 soldados para prender Pedro. E no versículo 6 de Atos 12, diz que ele estava preso com algemas e estava preso a outros 2 soldados. Você pode estar percebendo, tentando imaginar aí, eu vou te ajudar com esta imagem ilustratória aí, em que você possa entender a situação de Pedro. Preso com algemas. Além disso, a Bíblia diz que haviam 2 soldados ali junto a ele que estavam presos a essas algemas, e havia ainda lá na porta, em volta da cadeia, mais guarda de presos. Esta era a situação que Pedro estava, o líder da igreja estava. E você imagina, então, qual é a reação da igreja? Será que a igreja, então, ela passa a fazer manifestações junto ao rei Herodes? Será que a igreja passa por fazer movimentos sociais, passa lá tentar tirar Pedro à força? Essa foi a reação da igreja? Será que essa foi e é a resposta da igreja frente às perseguições? De repente, usar os meios mundanos para se defender? Não. A resposta da igreja está no versículo 5, que você pode aí observar essa leitura. Atos 12, 5. Pedro estava preso. E o que a igreja estava fazendo? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A resposta da igreja é contínua oração por ele a Deus. A igreja foi para o joelho, a igreja foi para a oração. A igreja não foi usar os seus recursos financeiros, sua força, ela foi estar de contínua oração diante de Deus. Irmãos, e essa também foi a resposta quando o povo de Israel estava preso no Egito. Eles eram maioria, diz a Bíblia. E sabe qual foi a resposta deles? Eles passaram a orar. E a Bíblia diz que Deus, então, ouviu a oração do seu povo e, então, colocou em seu coração: eu vou livrar meu povo da escravidão. O que fez Deus mover-se ali foi a resposta à oração. A resposta à oração para o povo de Israel. Foi assim que Josafá, quando ele precisava vencer os amonitas e os moabitas, ele estava naquele momento de batalha. Sabe o que ele fez? E os moradores da terra de Seir, sabe o que Josafá fez? Ele passou a orar. Ele colocou o povo de joelhos a orar. E sabe o que aconteceu? Eles não precisaram levantar uma arma sequer. A Bíblia diz que Deus colocou uma confusão entre os moradores de Moabe, os amonitas e os moradores das montanhas de Seir. E eles começaram a se matar entre eles. E quando então Josafá acordou com o povo de Israel, a vitória estava dada, porque venceram na oração. O rei Ezequias, quando Senaqueribe, o rei da Síria, ameaçava, cercou a cidade, não havia escape. Então, Ezequias, ao invés de lutar com seu exército, ele decretou oração, decretou o jejum e passou a orar e buscar a Deus. E a resposta veio. Um anjo de Deus veio naquele lugar e livrou todo Israel do domínio e da ação de Senaqueribe. E assim, irmãos, foi a resposta da igreja. A igreja estava orando frente à perseguição. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que veio de madrugada. Pedro estava dormindo.
Sabe? E eu queria aqui me atentar contigo à importância desse registro de Lucas no livro de Atos. Pedro estava dormindo. E quando ele estava dormindo, já era no último dia que iria vencer o tempo da Páscoa. Lembra que eu falei para você? Herodes estava aguardando o período da Páscoa para julgar, por causa da festa dos judeus. Ou seja, no outro dia, Pedro estaria sendo morto. Ele sabia que Tiago foi morto. No dia anterior à sua condenação, Pedro estava dormindo. Por que estava dormindo? Porque estava despreocupado. Porque estava confiando no poder de Deus. Imagine você sabe que no próximo dia você será morto. Será que você conseguiria dormir? Nós, por problemas tão pequenos, já perdemos o sono. Nós, por situações insolúveis, assim, pequenas, de, às vezes, problemas de relacionamento, já não conseguimos dormir direito, ficamos ansiosos. Pedro estava dormindo. E perceba que não era um sono qualquer. O sono que o anjo precisou tocar em sua costela, precisou ali acordar Pedro. Pedro desperta, amados irmãos, e ele pensa que está sonhando. Então o anjo diz para ele: calce as suas sandálias e coloque a capa, vista a capa, que nós vamos. Naquele momento, as algemas se caíram. Os guardas não acordaram. Ele passa pelos guardas, a porta da prisão está fechada e ela abre-se automaticamente, irmãos. Pedro sai. Então, quando o anjo coloca Pedro na rua, isso já era de madrugada, isso era na madrugada, diz a Bíblia, então o anjo se vai. Pedro acha que está dormindo, mas então ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E sabe o que diz a Bíblia? Quando ele chega lá, a igreja estava lá. E sabe o que a igreja estava fazendo nesse momento? O versículo me deixa claro que quando ele vai para lá, a igreja não estava dormindo. Pedro encontra os irmãos reunidos na casa de João Marcos, orando a Deus pela madrugada. Essa é a resposta da igreja frente à perseguição. E a igreja estava orando. Estavam tão aplicados à oração que quando Pedro bate na porta, uma jovem chamada Rod vai atender ele. Ela olha e não acredita. Ela acha que é um fantasma, alguma coisa. Ela volta e diz para os discípulos que estão orando: olha, Pedro está aí fora. E nem eles estavam acreditando. E diz: mulher, você deve estar vendo o anjo dele. Então, ele continua batendo, até que então eles acreditam que é Pedro. Pedro está liberto pelo poder da oração. Pelo poder da oração. E sabe o que acontece além disso, irmãos? Os soldados que guardavam Pedro, quando Herodes acorda de manhã e vê que Pedro não estava, você pode ali no versículo 20, você vai ver, então, que Herodes manda matá-lo. Os soldados que prenderam Pedro, que estavam ali maltratando Pedro, foram mortos. E ainda, irmãos, o rei Herodes, ele se veste de uma veste real, se coloca no trono. Flávio Joséfo diz que as suas vestes eram prateadas. O sol bateu e brilhou. E o povo começou a adorar Herodes. O povo começou a ovacionar Herodes, dizendo: olha, a voz não é a voz de homem, é a voz de Deus. Então a Bíblia diz que Herodes então expira, ele cai morto, comido de bichos de dentro para fora. E o perseguidor da igreja agora, que estava ali movendo o Estado contra a igreja, ele cai por terra, pelo poder da oração. Porque Deus tinha ali um propósito, Deus tinha ali um projeto. E sabe o que acontece? Olha o versículo 24 de Atos 12, já encerrando essa passagem, o versículo 24, com tudo isso, a igreja perseguida, ela diminuía, ela fechava as suas portas, se escondia. Na verdade, eles nem templo tinham, eles se reuniam nas casas e nos templos judaicos. Mas olha o que acontecia com a igreja. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então, irmãos, em meio à perseguição, a igreja multiplicava e a igreja crescia, porque a igreja dava resposta à perseguição por meio da oração. E eu volto a frisar aqui o versículo 5. Enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração. Irmãos, entenda mais uma coisa. O fato de Pedro estar preso
perseguido, isso não é sinônimo de abandono de Deus. E não é sinônimo de derrota. A perseguição faz parte da natureza da igreja. Quando Jesus instituiu a igreja, dizendo para Pedro, ele já alertou, olha, eu vou ser morto. E Pedro falou, não, isso não vai acontecer. E Jesus repreende a Pedro. Ou seja, já no início há uma batalha. Há uma batalha em a igreja entender o seu propósito, que naturalmente, fazendo a vontade de Deus, ela será perseguida. Por isso, irmãos, nós não sabemos o que vem pela frente. Nós estamos passando esta fase, virão outras talvez, mas a igreja precisa permanecer firme. Ela precisa permanecer guerreira, sabe? Não lutando com as forças materiais, não lutando com mecanismos mundanos, mas ela precisa vencer, responder à perseguição por meio da oração. Diante disso, virá a palavra de Deus revelada. Diante disso, virá o poder do Espírito Santo sobre a igreja, aonde ela pode verdadeiramente vencer. Por isso eu venho aqui, nesta manhã, te incentivar, meu amado irmão. Nós estamos em guerra. A igreja, ela poderá, de repente, ser beneficiada num governo, mas, de repente, perseguida em outra. A igreja onde você está, poderão muitos apostatar da fé nesses tempos, negando a Cristo. Poderão se insurgir entre nós lobos devoradores, mas a nossa batalha é por meio da oração. Eu venho te convocar, eu venho te incentivar a redobrar a sua vida de oração, o teu tempo com Deus, onde você verá realmente as respostas do Senhor, onde Deus vai livrar nós da prisão, onde Deus vai nos dar escape, e se não der, amados irmãos, a perseguição faz parte do pacote que nós herdamos ao declarar que somos servos do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus foi perseguido, se ele foi ali traído, nós também passaremos coisas semelhantes. Mas tenha de bom ânimo. Permaneça firme na oração, porque se você perseverar até o fim, você será salvo. Tá bom? Eu quero aqui encerrar com este tema, tá bom? Com este tema desta manhã, em que nós colocamos aqui para você, tá? Esse tema nesta manhã, a resposta de uma igreja perseguida. Atos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5. Precisamos aprender nesse texto. Você pode ver no fundo a imagem dos nossos irmãos no Coliseu. Quando eles estavam sendo mortos por leões, perseguidos, eles cantavam a Deus e oravam, se colocavam de joelhos quando a morte estava se aproximando. Frente à perseguição, a igreja sempre venceu, foi na oração. Estamos passando por momentos difíceis. Em alguns países, em alguns lugares, nossos irmãos são perseguidos. E talvez a igreja seja o último ambiente que farão questão que seja aberto. Em alguns países, talvez, a igreja esse ano mais não vai se abrir. Porque o governo vai impor, em nome desta doença, vai se impor. E não fará questão nenhuma, em alguns países, de que igrejas sejam abertas. A igreja, irmãos, ela é destinada a ser perseguida. Nós precisamos saber disso. Nós não podemos, como pregadores, esconder isso. Mas eu preciso dizer para você, em tudo isso, Deus estará conosco. Se nós colocarmos a nossa batalha nas mãos do Senhor por meio da oração. Eu convido você, tome uma decisão de uma vida de oração. Una-se com a sua igreja em oração. É a única maneira de nós vencermos as lutas. Para que em meio à perseguição, irmãos, em meio à perseguição, os que estão firmados na oração, eles vão resistir. Porque a sua confiança está no Senhor. Receberão força do Senhor. Para que, irmãos, sejamos firmes até o fim para sermos salvos. Que Deus te abençoe nesta manhã, tá bom? Vamos louvar ao Senhor nesta manhã maravilhosa em nome de Jesus. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração.
todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da dor. Vem, Senhor, vem sobre nós. Vem, traga a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Glória a Deus. Quero aqui aproveitar, antes de nós encerrarmos, responder algumas perguntas que nos fizeram ao vivo aqui, tá bom? Mas antes disso, quero mandar aqui um grande abraço à irmã Líria Santos, que pede oração pelo Mário e Davi Salles, tá bom? Vamos estar registrando a sua oração. Zélia de São Bento, oração por Ana Lívia, tem 17 dias que nasceu com os órgãos para fora, tá bom? Está na UTI, lutando pela vida. Deus tenha misericórdia. Irmã Zélia, obrigado por nos confiar essa responsabilidade de orar por ela. Tá? E uma pergunta aqui no chat. Pastor, esse Tiago, irmão do apóstolo João, é o mesmo que escreveu o livro de Tiago? Uma boa pergunta. Não é o mesmo. Havia o Tiago, um dos apóstolos que nós lemos ali, tá bom? Que era o irmão de João. Nós temos o Tiago também, filho de Alfeu, né? Mas o Tiago que escreveu o livro de Tiago na Bíblia é o irmão de Jesus Cristo, tá bom? Que ele acabou a se tornar depois um dos pastores mais importantes de Jerusalém. Então, Tiago que escreveu o livro de Tiago na Bíblia é o irmão de Jesus Cristo, tá bom? Outra pergunta: Satanás tem que pedir permissão a Deus para nos atacar ou tocar, pastor? Ou são nossos desejos maus que nos atacam? Então, a Bíblia diz no livro de João, 1 João, que se nós permanecermos na fé em Cristo, o inimigo não nos toca. Então, Satanás, se você está na presença de Deus, ele não pode tocar em você. Mas isso não impede que ele possa trazer transtornos e perseguições a nós. Perceba que realmente ele vai precisar da permissão de Deus para o ataque. Jesus falou isso. Olha, Pedro, lá no livro de Lucas. Satanás pediu para peneirar você, mas eu intervi nisso. Então, é como se Satanás fosse um cão muito bravo preso numa coleira. O avançar dele para tocar em nós, ele vai acontecer sob a permissão de Deus, como aconteceu com Jó. Mas nós, a nova aliança, temos uma promessa no livro de João: ele não pode nos tocar. Ele pode gritar, fazer barulho, criar embaraços, problemas, mas não consegue tocar em nós, tá bom? Não consegue tocar em nós, tá? Espero que tenha respondido a pergunta.
E a próxima pergunta, pastor, quais são as doutrinas de demônios? Bom, o texto fala sobre a doutrina de demônios, mas ela não especifica muitos detalhes. Mas uma delas, que no livro de Coríntios é explicado, é sobre a idolatria. Uma das doutrinas de demônio é a idolatria. Está no livro de 1 Coríntios, tá bom? Que eu posso ler aqui para os irmãos. Uma delas, tá? Como é doutrinas, está no plural, tá? Então são várias doutrinas. Tudo aquilo que desvia de Cristo, que leva o homem ao pecado, à carne, são doutrinas de demônio. Mas claramente aqui em 1 Coríntios 10, tá bom? 1 Coríntios 10 diz, verso 14: portanto, meus amados, fugi da idolatria, tá bom? Porque lá no versículo de número 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus, e não quero que seja participante com os demônios. Então as doutrinas de demônios são tudo aquilo que afasta da glória de Deus, como na idolatria, aqui está colocando, e tantas outras que nós podemos aqui entender e compreender, que são aquelas que afastam de Deus, levando o homem à morte, ao pecado, tá bom? Aquilo que está voltado, como no livro de João, capítulo 10, que ali entende-se que está falando de Satanás, né? Entende-se que ele veio para matar, roubar e destruir, tá bom? Quero aqui colocar também Rosenberg Medeiros. No final do estudo, peço que o senhor ore pelo meu pai, pastor, pois enfrentamos uma enfermidade que se deu devido a 3 AVCs que deixou com sequelas, tá? Ele era o porteiro da igreja aqui e sofremos muito com isso. Vamos orar agora para encerrar. Carlos Anania também pede oração pela família, meu filho e filha que estão fora da igreja. Vamos orar. Então, irmão Carlos Ananias. Marlene Souza, peço oração para meu esposo e família. Cida Silva, oração pelo meu lar. E Líria Santos, oração por um jovem cujo nome desconheço. Ele anda gritando de bicicleta, parecendo o gadareno da Bíblia, né? Então a irmã Líria pede oração por ele, por possivelmente deve estar aí perturbado esse jovem para ser liberto, tá bom? Oremos então ao Senhor por esse pedido de oração, em especial ao pai da irmã Rosenberg, né? Que era diácono aí da igreja. Oremos por eles aí. Poderoso Pai, aqui estamos nesta manhã, encerrando este estudo, ó Pai, essa escola bíblica dominical, e agradecemos a Ti, ó Pai, podemos louvar ao Senhor, agradecemos a Ti por poder participar da vida dessas pessoas em oração, cada um desses pedidos aqui, ó Pai, que aqui apresentamos, e queremos estar apresentando durante a semana, Senhor Deus, na intercessão, que o Senhor possa ouvir, que o Senhor possa enviar a sua resposta, ó Pai. Os que estão sendo perseguidos por enfermidades, problemas no lar, provações, ó Pai, dê vitória a eles, ó Senhor Deus. Em especial, Senhor Deus, a nossa irmã Medeiros, que pede oração pelo seu pai, que era o porteiro da igreja. Em nome de Jesus, decretamos sobre ele vida e saúde. E dizemos ao pai da irmã Medeiros que se levante, que a saúde chegue a ele. Repreendemos o mal, repreendemos a enfermidade e declaramos sobre ele o favor de Deus. Aqueles que estão afastados da igreja, Pai amado, ilumina eles, resgata os filhos, ó Pai, de Ananias para a igreja. Resgata, Senhor Deus. E para, Senhor meu Deus, irmã Líria que pede oração por este jovem, que o Senhor dê autoridade a ela a repreender este mal, que aprisiona este jovem, Pai, e declaramos liberdade a ele, para que as algemas caem por terra, e que não mais ele venha estar perturbando, não mais ele esteja aprisionado pelo inimigo, mas que seja livre e liberto pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Apresentamos esse pedido de oração diante do Senhor e declaramos um domingo abençoado, de paz na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Nós vamos terminar também, pastor, orando por aqueles que estão ofertando, às vezes fazendo, né, via transferência bancária, ou que trouxeram aqui durante a semana os seus dízimos, as suas ofertas. Também nós vamos encerrar aqui orando e logo após vamos cantar
mais um trecho desse louvor, vem Essa é a Hora. Mas se você essa semana entregou o seu dízimo, você trouxe a sua oferta, a sua primícia, estenda suas mãos e nós vamos orar abençoando a sua vida. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, apresentamos a cada dizimista, Senhor, a cada ofertante diante da Tua presença, Pai. A Tua palavra, Senhor Jesus, diz que o Senhor iria repreender o devorador, Senhor, através da nossa fidelidade. E nesse momento, eu faço uso da Tua palavra, Senhor, e peço que o Senhor esteja realmente presente na vida de cada dizimista, Pai. Cada irmão que tem sido fiel em meio a esse tempo, Senhor Jesus, difícil, tem permanecido fiel, devolvendo o dízimo à Tua casa, Senhor, ofertando a Tua casa, trazendo a sua primícia, Pai, a poder no Seu nome. E nós nesse momento usamos o Teu nome e abençoamos a cada um deles, Senhor, no Teu nome poderoso. Aleluia. Se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher